Olá, graça e paz, tudo bem com você que está aí do outro lado nos assistindo? Seja bem-vindo à nossa experiência online. E esse é o lugar do meu e do seu crescimento. E nós iremos iniciar falando um pouquinho sobre o tema desse mês. Esse mês, o mês de agosto, já está no finalzinho, mas ainda estamos no tema do mês. E você que estava ligadinho nos nossos cultos, nos nossos ao vivos, conta aí pra gente no bate-papo, qual é o tema desse mês? Conta aí pra gente, eu quero saber se você tá ligado mesmo nos nossos cultos, nos nossos movimentos, amém? E hoje pela manhã eu vou dar início trazendo o pastor Diogo aqui para entrevistá-lo, para falar um pouquinho com ele sobre a experiência dele com o Rema nos presídios, amém? Amém, olá pastor Diogo, tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, graça e paz, bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém. Pastor Diogo, conta um pouco pra gente quem era pastor Diogo, qual foi a maior transformação que o senhor teve através do Rema nos presídios? Bom, primeiramente, a transformação veio por meio de Jesus Cristo. O Rema foi o divisor de águas, né? Há quase uma década servindo ao Senhor na unidade prisional. Tive a oportunidade, o grande prazer de conhecer a palavra revelada através do Rema. E isso causou uma grande diferença, porque nos ensinou a ter ousadia a usar a palavra de maneira a qual a gente não conhecia ainda. Conhecia Cristo, mas não conhecia a palavra revelada. E verdadeiramente os montes começaram a se mover naquele lugar. Glória a Deus. E o senhor pôde perceber alguma diferença, assim, alguma transformação na vida dos seus colegas de classe através do Rema? Sim, de muitos. Deus tem operado na vida deles através da palavra que eles receberam, com curas, milagres, sinais, maravilhas. Inclusive alguns deles que começaram lá, receberam o milagre, foram absolvidos, saíram e continuaram aqui, terminaram e hoje estão servindo, não só nessa igreja, mas também em outras, através dessa palavra. E isso é um grande milagre, que é a salvação da vida de todos eles. Amém, glória a Deus. Enquanto eu entrevisto aqui o pastor Diogo, vai estar passando aí algumas fotos do Rema Prisional para vocês darem uma olhada. Antes de ontem teve um curso maravilhoso sobre bolos no Rema Prisional feminino. E eu vou fazer a última pergunta agora, pastor Diogo. Quem era pastor Diogo antes e quem é pastor Diogo hoje, depois do Rema? Amém. Primeiramente, eu gosto de comparar assim, era como um lenhador. E estava trabalhando com machado cego. E o Rema é essa afiação, isso que vem, que dá a lima, dá o brilho, que limpa e faz com que a gente trabalhe de maneira onde o nosso espírito venha trabalhar primeiro em nosso lugar. Antes a gente usava muito da falta de entendimento, da força, e hoje nós usamos da fé. A fé é na palavra. Hoje nós temos a ousadia, nós entramos com ousadia naquilo que vai fazer, naquilo que fazemos, e antes não. Antes passávamos por situações desnecessárias pela falta do entendimento, pela falta do conhecimento. E Deus trouxe através do Rema essa grande maravilha, que foi trazer o entendimento, o conhecimento e aquilo que a gente não conseguia por falta de ousadia, por falta de fé, por falta de conhecimento. Hoje nós temos acesso através da palavra revelada que o Rema trouxe não só na minha vida, mas na vida de muitos lá. Então hoje eu sou essa pessoa que corta, derruba árvore, derruba muralha, agora com machado afiado, bem amolado. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, pastor Diogo, pela sua presença. É um prazer poder te entrevistar, poder estar aqui conosco, amém? Glória a Deus. E você que está aí nos assistindo, como você pôde ver, esse é um exemplo de uma transformação através do Rema nos presídios. E o que é o Rema nos presídios? É um trabalho social que a ONG tem, né? E isso tudo é o capítulo 2. O capítulo 2 já é uma realidade, é um centro de avivamento e missões, onde a nossa igreja se envolve em várias esferas da nossa sociedade. Ela não fica parada somente aqui nos 4 cantos de um templo, de uma igreja. Ela vai além, ela está pregando nos remas, ela está indo além nos trabalhos sociais através da ONG, e isso é o capítulo 2, assim como o pastor Edilson ministrou na quinta-feira passada. O capítulo 2, ele não é a construção de uma estrutura, mas é a construção de pessoas que constroem estruturas. E se você não assistiu o culto de quinta-feira, vai no nosso canal para assistir, amém? Tá maravilhoso.
E continuando, gente, é isso. O capítulo 2 já é uma realidade, ele já está acontecendo. Amém? Se você ainda não participa, entra no nosso site, no nosso Instagram, pergunta ao pessoal como é que faz para poder participar deste movimento, dessa realidade da nossa igreja. Amém? Esse é o Centro de Avivamento e Missões e ele não vai parar somente aqui, ele não vai parar somente em você, ele vai além. E eu queria chamar vocês, convidar vocês para curtir nosso vídeo, falar de onde é que você está nos assistindo. Nós teremos o prazer de te conhecer. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e te convidar para assistir o culto, amém? Que começará logo em seguida, um louvor maravilhoso e poderoso. Em seguida teremos uma palavra com Vilani Cavalcante, que será poderosa. Abra o seu coração, esteja entregue àquilo que o Senhor vai fazer. Não é somente mais uma palavra, mais um culto, mas é algo poderoso que o Senhor tem para entregar nessa manhã para você, amém, queridos? E a gente fica por aqui. Essa é a realidade das nossas vidas desse mês. E outra coisa, o mês está acabando, mas o capítulo 2 não. Ele continua na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos alegrar no Senhor, amém? Você é livre para dançar. Você é livre. Se
estás. Onde estou, tu estás também. 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 Aonde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Se eu subir lá no céu, estás. Se eu voar pelo mundo, se eu caminhar, tu lá estás também. Se num jardim aberto, se no lugar secreto estás, no amanhecer, tu estás. Pra onde eu irei, se eu não tenho, eu só tenho palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tenho você. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, em ser com você, em ser com você, em ser com você. Somos com você, com você, com você. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Hey, pela fé. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu
seja adorado. Eu te entrego seja adorado. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa que suba a ti um bom perfume. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração que suba a ti um bom perfume. Jesus, Jesus, receba. Receba a mais intensa que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há. Eu te entrego tudo que existe. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, receba tudo. Eu te entrego tudo que há
Continue com as suas mãos levantadas. Você pode dizer que você entrega tudo para Ele. Há um Deus que te deu tudo. Você faz o quê? Entrega tudo para Ele. Aleluia. Enquanto o pessoal vai cantando, eu vou lendo aqui para você uma coisa. Salmo 100, no versículo 1, diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Está falando com quem? Prestem culto ao Senhor com alegria. Aleluia. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam. Fala assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Somos ovelhas do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hinos e cânticos de louvor. Dê a Ele graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor Deus é bom, Ele é leal, Ele é fiel. E tanto bem eterno Ele fez para todas as gerações. Eu te entrego Todas. tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Ele fez algum bem sobre a sua vida. Ele te deu algo. Ele te abençoou com algo. Eu fiquei durante o louvor observando. Eu observei essa mocinha. Como é seu nome? Fernanda? Levanta as mãos. Você pode continuar com as suas mãos erguidas. Enquanto ela adorava, esse foi um bem que Deus fez para a sua casa, para a sua família, preservando os filhos em santidade. Esse é um bem, um favor impagável. Eu fiquei observando Alex e Ana Paula. Olha os dois, Giovana e Luiz Henrique, Felipe, Cláudio, Ulisses, Felipe, Vinícius. Olha, quase que eu acerto o nome dele. Acertei o nome do pai de Giovana. Tem bem maior, Paula, tem bem maior, tem favor maior do que esse. A sua casa rendida ao Senhor, os seus filhos adolescentes na presença do Deus vivo. Respira, identifica o bem que Ele te fez. Não tem palavras, não tem palavras, não existem palavras para agradecer tanto bem, tanto favor, tanta graça, tanta benevolência. Tem palavras, Andressa, que não tem. É tanto bem, é tanto bem, é tanto favor, é tanta graça, é tanta bondade. Então faz a tua melhor expressão de adoração, a melhor que você pode dar, e canta para Ele isso. Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo.
Gratidão significa qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio, algum favor. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, é uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, um favor, um benefício. Gratidão é um reconhecimento de que você recebeu algum bem de alguém. Você recebeu algum favor. Você recebeu algum favor daquele que é divino. Você recebeu alguma graça, algum benefício. Oh, Jesus. O salmista diz: o que eu vou dar ao meu Senhor por tanto favor, por tanto bem? O que darei? O que eu vou dar? O que eu posso dar de reconhecimento por tanto bem? Seria algo suficiente. Então presta um bom culto para Ele, presta uma boa adoração para Ele, porque tudo que fizermos ainda é pouco diante de tanto favor e de tanto bem. Aleluia. Senta só um pouco. Aleluia. Vai ter banquinhos? Ou vocês vão sentar? Dá para todos sentar ali? Dá? Aleluia. Mas tu fica. Aleluia. Então gratidão há uma semelhança, é um sinônimo da palavra reconhecimento. Quem é grato sabe reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer que recebeu algo. Reconhecer que recebeu algum benefício. E sabe a palavra reconhecimento, ação ou efeito de averiguar, examinar, verificar, mas aceitação do que é legítimo, de governo ou de culto. Aceitação de uma obrigação ou de uma recordação de benefício recebido. Reconhecimento é gratidão, é recompensa por serviços valiosos, galardão, prêmio. Aleluia! Quem é grato sabe reconhecer. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre gratidão. A Bíblia diz lá em Colossenses 3. Podia sentar, mas trouxeram o banquinho, fiquei mesmo, né? Tá de boa, tudo bem. Aleluia. Vamos lá. Em Colossenses 3, do 15 a 17, diz assim: que a paz de Cristo, seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam, o quê? E sejam agradecidos. Aí ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerdes, fala tudo, sejam em palavras ou em ações, façam no nome do Senhor Jesus Cristo e dando sempre por meio dele graças. Aleluia. Graças. Dando sempre a ele graças. A gratidão, ou a expressão da gratidão. Porque assim, eu posso ter gratidão no meu coração, mas a palavra gratidão não é só um sentimento de quem é grato. Está lá a definição, né? Gratidão é um sentimento de quem é grato. Mas ele diz que gratidão é um reconhecimento. E eu só reconheço quando eu expresso a minha gratidão. Amém? Eu posso estar extremamente agradecida por algo que alguém me fez, por algum benefício,
Aldinete me fez algum... Ela me faz muito, ela é muito graciosa. A Aldinete é uma das pessoas que mais me ensinam calada. Ela como uma lady fina. Nunca vi essa mulher estressada, nunca na vida. Nem carregando mesa, eu vi a Aldinete estressada. Um dia desse eu chego no nível dela. E ela me ensina calada. Me fez, mas expressa a sua adoração. É um reconhecimento. O que eu estou fazendo aqui? Um reconhecimento pelo serviço dela, pela maneira dela se portar com a sua casa, com a sua família, com as coisas do reino, com as mulheres dessa igreja, com a vida, o jeito dela ser. Aqui, eu guardo essa gratidão por ela dentro de mim. Mas o que eu estou fazendo aqui? Reconhecendo. O reconhecimento vai nos levar a fazer algo. Então nós temos gratidão no nosso coração sobre muitas coisas, diante de muitas pessoas, diante de Deus. Mas a gratidão, ela deve ser externada por meio de um reconhecimento. E quem reconhece faz algo. Honra a pessoa com as suas palavras, honra a pessoa com os seus bens, honra a pessoa... Na primeira oportunidade, ou da oportunidade, você vai fazer algo para aquela pessoa. Você quer retribuir. Você já foi muito agraciado pelo favor de um homem aqui na terra. Você diz, meu Deus, essa pessoa me ajudou tanto. Essa pessoa me estendeu a mão no momento que eu mais precisava. Então o que você faz? Qual o desejo do seu coração? O que nutre o seu coração? Você quer fazer algo, você quer ajeitar aquela pessoa, você quer fazer um almoço para ela, você quer dar uma lembrancinha, um presente, você quer abraçar, você quer dizer, meu Deus, se não fosse você na minha vida ali naquele momento, eu estava frita. Se você não externa, não reconhece a sua gratidão, se você não externa, você pode até ser grato no seu coração, mas você vai, para aquela pessoa, você não vai externar, não vai expressar. E você pode até passar como ingrato, porque você não fez o ato da gratidão, que é o quê? O reconhecimento. Quantos gratos podem passar por ingratos? Por quê? Porque não é só um sentimento de quem é grato. Estou na definição básica do Aurélio, tá bom? Não é só um reconhecimento de quem é grato. Não é só um sentimento de quem é grato. Gratidão é reconhecimento. E só se reconhece externando, expressando. Nós vamos dizer que o reconhecimento é a atitude de quem é grato. Posso morrer dizendo que sou grato, mas não fiz nada, não agradeci, não abri nem minha boca. Que raio de gratidão é essa? Que a pessoa diz, não, eu sou grato no meu coração. Não existe isso. É igual aquela pessoa que diz que é feliz por dentro. Sou muito feliz por dentro. Muito feliz. Eu sou feliz por dentro. Eu vou externar. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, é feliz. É feliz. Eu sou grato por dentro, então eu vou externar a minha gratidão. Você leu comigo no início do culto o salmista do Salmo 100, dizendo, ele é bom, ele é fiel, ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, ovelha do seu pasto. Então vamos entrar na presença dele. As portas que se abrem são portas de ações de graça. Vamos entrar na presença dele cantando hinos de alegria, de louvor, bendizendo e reconhecendo. Está lá o salmista dizendo, reconheçam. Lembra que nós lemos? Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, que foi Ele que nos fez, que todo o bem foi Ele que nos deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce dele, vem do Pai das luzes. Amados, a gratidão, ela tem o poder de transformar os ambientes, de mudar as circunstâncias. A gratidão tem um poder, eu não sei você, por isso que a Bíblia nos ensina em vários textos como a gente deve orar. O salmista está dizendo, entra aí, entra. Sabe quais são as portas que você deve abrir diante do Senhor? Entra pelas portas de ações de graça.
Eu não sei você, mas eu já tentei começar orando. Aquele peso, né? Oh, Senhor, oh Jesus, oh, você não é diferente de mim. Eu tenho certeza que no momento de um início de algumas orações, diante de circunstâncias difíceis, você não já começa, glória, aleluia, como eu estou feliz. Não, você vai logo lamuriando, oh Pai. Não é ou não é? Você não é diferente de mim, irmão. Você não é, eu tenho certeza. Talvez você não chore como eu. Como diz o pastor Diego, que eu sou o zóio do corpo, né? O zóio, que eu choro muito. Mas talvez você não chore como eu, mas você não entra. Não introduz a sua oração. Mas experimenta. Eu sei que você já faz isso. Quando você começa, Pai, eu te rendo graças. Senhor, eu te sou grato. Oh Pai, obrigada pela vida que o Senhor me deu. E você começa com gratidão. Você vai rompendo aquele ambiente pesado. Você vai mudando o foco. Você inicia sua oração angustiado. Você inicia pesado. Eu estou falando em meio às circunstâncias, amado. Render graças ao Senhor quando tudo nos vai bem. Não é uma coisa tão difícil de se fazer. Não é aquela música bem antiga. Não é porque tudo me vai bem. Não olha as circunstâncias. Ninguém é do meu tempo. Olha o seu amor. É porque eu não sei cantar, eu sou desentoada. Mas vamos lá. Não. Canta, Poliana. Não. Não, eu vou botar pra Poliana cantar, porque eu não sei cantar. Se eu cantar, a pessoa vai dizer, que música é essa mesmo? Vai, canta. Agora. Não olha as circunstâncias, não. Olha seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, Nessa música ele começa dizendo, falando acerca das adversidades, das circunstâncias. Mas ele diz, eu não me guio por vista, eu estou alegre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, todavia... Olha a conjunção de adversidade. Ao contrário, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que pareça tudo difícil. Sabe, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Não está dizendo por tudo, está dizendo em tudo. O que significa isso? Que no meio das circunstâncias, uma vez eu vi um pastor orando, meu Deus, eu nem era da palavra da fé. Eu nem era da palavra da fé, mas aquilo me angustiou por dentro. Eu não entendia muitas coisas, lógico que a gente entende depois que a gente passa pelo remo, depois que a gente estuda muitas coisas, que você entende, meu Deus, como eu entendi errado as coisas. Eu lembro um pastor testemunhando na igreja de manhã, uma igreja que eu fiz parte, um dos pastores lá. Na verdade, eu acho que ele era ainda diácono e estava sendo preparado para ser pastor. E ele orou assim, ele disse, eu passei a madrugada toda com minha filha doente. Enquanto ela vomitava, eu dizia, Senhor, muito obrigada por esse vômito. Muito obrigada porque essa enfermidade veio para nossa casa, para nos ensinar. E ele, meu Deus, o coração daquele homem, amado, estava com gratidão, mas ele não sabia. Não sabia o que a palavra diz. A Bíblia não diz obrigada pela circunstância difícil, porque não foi Deus que mandou. A doença não foi Deus que mandou sobre a sua casa. Aquele problema financeiro que você tem passado. Existem coisas que são colheitas da sua má administração familiar, é fato. Mas existem coisas que são pressões do diabo sobre a sua casa. A doença não vem de Deus. Terremoto, coronavírus, o que for. Deus não precisa usar as armas do diabo para nos ensinar nada. Então você não agradece pela doença que veio. Você agradece em tudo. A doença pode bater na sua porta, mas você rende graças, porque existe o Deus da vida, o Jeová Rafá, que sara, e que é verdade, que é real na sua vida.
Em meio às circunstâncias adversas, o Senhor nos chama a render graças, a dizer: Paizinho, eu continuo acreditando na sua bondade, eu te louvo porque eu sei que você é um Deus de amor, um Deus de graça. Eu sei que essa circunstância é passageira. O que Deus exige de nós é que no meio da adversidade saia um cântico de louvor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, todavia, apesar disso, mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, eu louvarei ao Deus da minha salvação. Uma vez eu vi Bob Harrison ensinando uma coisa, que depois eu vi Sócrates ensinando a mesma coisa e o pastor Adilson ensinando a mesma coisa. Não sei se os dois beberam da mesma fonte, mas a primeira pessoa que eu ouvi falando disso foi o Bob Harrison. E ele falava sobre a verdade que se sobrepõe à verdade da palavra. E ele disse assim, existem verdades e elas não deixam de ser verdades. Deixa eu explicar melhor. São verdades. Por exemplo, ele citou a lei da gravidade. Ele falou: se eu jogar qualquer coisa para cima, vai cair. A lei da gravidade é uma verdade, né? Absoluta, é ciência. Vai cair, tudo que jogar para cima vai cair. É a lei da gravidade. Ele disse: mas existe uma lei chamada lei da aerodinâmica. E essa lei consegue se sobrepor à lei da gravidade. E ela faz com que um avião voe, suba bem alto e ele não cai. Por quê? Porque existe uma outra lei que se sobrepôs àquela lei e que também é uma verdade. Então a doença está sobre a sua casa. Isso é uma mentira? Não, isso é uma verdade. As circunstâncias e adversidades financeiras estão na sua casa. Isso é uma mentira? Não, é uma verdade. As contas batem na sua porta. Os boletos estão lá para serem pagos. Existe um problema que você tem enfrentado, é verdade, mas existe uma outra verdade, a verdade que se sobrepõe a toda a verdade. E assim como a lei da aerodinâmica, ela vai se sobrepor e vai romper com aquela verdade que tem tirado o teu sono. É verdade que a doença bateu na sua porta? Mas a verdade é que o Deus é o Jeová Rafá. A verdade é que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. A verdade é que Deus continua sendo bom e manifestando cura divina sobre a nossa casa. Então em tudo eu dou graças, porque existe uma verdade. Existe uma circunstância difícil, mas existe uma verdade maior da palavra que se sobrepõe, e essa verdade eu vou exaltar. Essa verdade eu vou firmar os meus olhos. Aleluia. A gratidão, ela vai mudar as circunstâncias. Por quê? Porque você vai se firmar na verdade da palavra. E você vai regar as suas orações. A Bíblia diz que nós devemos regar as nossas orações com ações de graça. Aleluia. Isso é extraordinário. Nós nos enchemos do Espírito sendo gratos. A Bíblia diz lá em Efésios 5, 18, né? Que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo, não é assim? Nos encher do Espírito. Como? Cantando e salmodiando ao Senhor. E o quê? E rendendo sempre graças. Você começa a mudar dentro de você. As circunstâncias mudam. Perceba quando um murmúrio, palavras de murmuração, elas deixam o ambiente pesado. Não é verdade? A Bíblia conta um fato que eu sempre quando eu falo de gratidão eu me lembro dele. Jesus, ele estava diante de um problema. Ele estava diante de uma multidão faminta, e ele só tinha 5 pães e quantos peixes? 2 peixes. E os discípulos chegaram para ele, ele disse: olha, dê você de comer essa multidão. E ele disse: não tem como não, Senhor. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Como?
Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes. Jesus estava diante de um problema, minha gente. A conta não batia. Era uma multidão de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus não olhou para os discípulos e disse assim: eita, velho, agora? Velho, os adolescentes, né? Como é que eu vou dar conta disso aqui? Como é? Juliano, Cláudio, Henrique, Gustavo, José, Kleber, Eber. Eu ia acertar nunca, né? A conta não bate. Não tem como. Você vai aí rodar, e você está dizendo assim: não tem saída, eu não tenho como sair desse buraco aqui não. Não tenho como sair desse negócio não tenho como sair. Jesus estava do mesmo jeito, Eber, pensando: para onde eu vou? O que eu vou fazer? Não, mas Jesus não ficou assim. Jesus não olhou para Deus e disse: Senhor, olha o problema que você me meteu aqui. Essa conta não bate. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos e eu tenho uma multidão faminta. Multidão não era só uma multidão, era uma multidão faminta, de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E criança come, mulher também, viu? Se brincar, eu não vou dizer que eu como mais que meu marido. Oh, Jesus, tinha que revelar esse segredo. Como o meu, ainda fico beliscando dele. Dá um pedacinho do teu que é mais gostoso. Meninas, o prato do marido não parece mais gostoso? Tá vendo? Não é só eu não, meu amor. Eles que eu tenho oi grande. A conta não batia, mas Jesus não ficou dizendo: Deus está vendo, murmurando que não bate, olhando para o contra-cheque no final do mês e dizendo: não vai dar. Eita, salário miserável, não está vendo que esse dinheiro não vai dar? Eu nunca vou sair disso, não está vendo que esse dinheiro... Murmuração, palavras de maldição sobre o pouco que veio na tua mão. Jesus não reclamou o pouco que chegou na mão dele. Sabe o que ele fez com o pouco que chegou na mão dele? Ele abençoou. Ele rendeu ao Senhor. Ele deu graças. A Bíblia diz que ele abençoou. Como é que ele abençoou o pouco que veio para a mão dele? Ele disse: graças eu te dou. Assim como Jesus fazia com tudo que via, amado, para a ceia, para repartir, ele rendeu graças. E a multidão foi se assentando enquanto os discípulos iam repartindo. Claro que o milagre não aconteceu na hora que Jesus rendeu graças. Você acha que os pães caíram? Eram 3, a multiplicou. Bom, um monte de pão para 5.000 homens, Jesus ia se afogar naquele monte de pão. Né? Às vezes a gente tem uma memória que eu ficava pensando: como é que multiplicou? A Bíblia diz que enquanto o pouco foi sendo repartido pelos discípulos, não faltava. E aí, quando o último recebeu, a Bíblia diz que 12 cestos cheios sobraram. Como que pode sobrar diante daquilo que faltava? Como que sobra diante do que falta? O teu Deus é o Deus de bondade e o Deus da multiplicação. Daquilo que os teus olhos olham e dizem: não tem jeito, não dá, é pouco, é insuficiente. Não abra a sua boca para murmurar acerca do que chega às tuas mãos. Às vezes as pessoas associam contentamento com acomodação. Não é disso que a palavra está falando. Mas vocês ensinam a gente a querer mais. Como é que a gente... Não, amado, entenda. O contentamento é você estar feliz independentemente de ter. Agora, se eu estou contente com o café e o pão que está sobre a minha mesa, um cafezinho com pão, eu não vou murmurar pelo café com pão porque eu estou desejando o queijo, o iogurte, a manteiga. Não. Eu rendo graças pelo que eu recebi hoje. Aleluia. E o Deus da graça vai me multiplicando a ponto da minha mesa ficar farta de tudo que eu necessito e ainda sobrando para abençoar os outros. É isso. É isso. Esse sentimento de gratidão deve mover a nossa vida, deve mover as nossas ações. Aleluia. Muda a atmosfera, muda ambientes e muda circunstâncias. Eu gosto de dizer que minha mãe era da roça, meu pai, eles sempre foram pobres no que se refere a ter. Mas a pobreza nunca entrou na minha mãe, nunca.
Ela sempre foi digna. A mesa dela era mais limpa, os copos dela eram os mais limpos, a casa dela era mais... O terreiro dela, dizia, eu tenho orgulho do meu terreiro, que o terreiro dela era limpo. E ela sempre andou bonita, arrumada, cheirosa. Mesmo quando tinha problemas, com dificuldade para pagar dentista, ela ficava, meu Deus, como é que eu vou sorrir? Porque ela gostava de sorrir. E eu lembro minha mãe, Jesus, desejando um tratamento dentário para melhorar o sorriso dela. Por quê? Porque ela era digna, porque ela era rica. Rica dentro. Mesmo em momento de pressão, que parecia que ia correr louca para alimentar 9 filhos. Nunca eu vi a minha mãe baixando a dignidade, que para muitos parecia até orgulho. Mas não era. Era a posição de quem sabe do que tem e o poder daquele que opera para fazer todas as coisas. Deus vai te colocar em lugares maiores. Deus vai te confiar riquezas grandes. Mas como pregou o pastor Domingo, como que ele vai poder confiar as coisas maiores se nós não somos fiéis do pouco que nós temos? Devemos viver em gratidão. Muda ambientes. Você pode estar num ambiente de falta, mas a tua expressão de gratidão muda aquele ambiente de forma que parece que você está cheio de tudo que você precisa, suprido. Porque a verdade não é o que te falta. A verdade é que nós temos um Deus. Ele não é só o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o El Shaddai, o Deus do mais que suficiente. Aleluia. E por fim, que eu já estou quase terminando, nós precisamos entender que a gratidão ao bem e ao favor de Deus tem um reconhecimento. Amém? E como que eu reconheço ao Senhor? Aleluia. 10 leprosos foram curados, mas só um voltou. Ele disse assim, eu preciso agradecer esse Jesus que me deu a cura. E ele voltou. Será que os outros não estavam felizes e gratos porque receberam algo? Possivelmente sim, amado. Você está leproso e você recebe uma cura. Com certeza os 10 que foram, todos eles quando receberam ficaram agradecidos. Mas teve um que teve a ação da gratidão. Que é o quê? O reconhecimento. Ele voltou e agradeceu a Jesus. O que nós estamos fazendo aqui num domingo de manhã? Cultuando ao Deus da vida, reconhecendo toda a bondade que vem dele. Eu reconheço ao Senhor fazendo o bem para ele, para o reino dele, para a casa dele. Eu invisto os meus talentos nessa casa. Eu invisto do meu tempo nessa casa. Eu invisto os meus dons nessa casa. Eu invisto do meu dinheiro nessa casa. Por quê? Porque eu sei reconhecer que só podia ser Ele. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, que confia no próprio homem, achando que vem dele alguma coisa. O salmista diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. E não te esqueças. Sabe o que é o reconhecimento? É não esquecer de quem fez. E não te esqueça de nenhum dos teus feitos, de nenhum dos teus benefícios. Lá em Provérbios, esqueci agora, 6 alguma coisa. Diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, seja grato ao Senhor por tudo que você conquistou, por tudo que você fez. Você acha que foi o seu intelecto que te pôs aí, onde você está? Você acha que foi sua habilidade natural? Amado, o teu esforço é válido, o teu esforço é uma bênção. Mas se não for a mão de Deus, quem é você? Quem foi Naninha? Um homem se perde em soberba e em pecado quando ele deixa de reconhecer a graça e o favor divino. Quando ele acha que alguma coisa vem dele mesmo, não vem. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo vem dele. Os teus talentos vêm dele, as tuas habilidades vêm dele. A tua vida e ressurreição vem da obra da cruz. Então quem a gente pensa que é? Quem a gente pensa que é?
Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe, amado, a gente aprende a dar o dízimo e oferta quando a gente aprende sobre gratidão e reconhecimento. Ninguém dizima, ou ninguém deve dizimar com medo do devorador. Eu dizimava porque eu tinha medo quando eu era mais adolescentezinha, né? Faz um dia desse. O primeiro salário meu, eu disse, meu Deus, eu tenho que dizimar, porque se eu não dizimar, eu comecei a trabalhar com 17 anos, e eu dizia, se eu não dizimar, o devorador vai pegar meu dinheiro. O dízimo não é na lei, quer dizer, é também da lei, mas o dízimo ele veio antes da lei. E o que motivou Abraão a dizimar? Esses dias eu estava no programa eu e você, num quadro Roda de Conversa, toda segunda-feira, na Ponte FM, eu não sei a frequência, mas eu estou lá, debatendo temas, está bem legal. Vocês quiserem curtir, não sei se vocês curtem rádio, eu fiz rádio muitos anos, aí me chamaram, eu digo, eu vou, que eu não tenho o que fazer. Ao contrário, eu tenho muito o que fazer, mas eu senti uma direção de Deus. É tanto que a moça que estava lá fazendo um programa esses dias se converteu, ela e o marido, glória ao nome de Jesus. Então tem um negócio lá. E eu fui falar falando do dízimo, né? E a moça nunca tinha visto assim. Porque as pessoas, elas precisam entender que o que motivou Abraão a dizimar, Abraão não tinha uma referência disso, amado. O que levou Abraão a dizimar pela primeira vez? O sobrinho dele entrou numa encrenca, numa guerra, e Abraão foi para aquela guerra. E a Bíblia conta que Abraão venceu a guerra, não é assim? Abraão venceu a guerra e trouxe os seus despojos, muita riqueza, porque quem sequestrou o sobrinho dele já tinha pegado todas as riquezas do sobrinho. E você lembra que o sobrinho de Abraão, Ló, era riquíssimo? Que Abraão não conseguia mais andar com ele porque eles eram tão ricos que o dinheiro, as riquezas não tinham como suportar tanto gado, tanto bem, teve que dividir. Não foi assim? Então Ló era riquíssimo. Então já tinha sido confiscadas as riquezas do seu sobrinho. Abraão sabia, amado, que ele não tinha condições naturais de vencer aquela guerra. Mas a Bíblia conta que ele venceu. E ele pegou os despojos da guerra. Ele saiu de lá, bombando na grana. Mas sabe o que ele fez? Vou só dizer o que o sacerdote Melquisedeque disse para ele. Disse assim, já terminar, viu? Cadê minha gente? Aqui. Bendito seja o teu Deus Altíssimo, que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O que motivou Abraão a dar aquele dízimo, amado? Bendito é o Deus que me faz vencer todas as coisas. Bendito é o Deus que me ajuda a me levantar de manhã. Bendito é o Deus que multiplica os meus bens, que multiplica o meu celeiro. Bendito é o Deus que me abre as portas, que me põe em lugares altos, que me favorece com o emprego que só podia ser Ele. Abraão deu o dízimo pela primeira vez, reconhecendo, ou o registro da Bíblia pelo menos, né? Reconhecendo que foi o Deus dele que o fez mais que vencedor naquela situação. Então, de tudo, ele deu o dízimo. O que me motiva a pegar 10% do que tem no meu salário, o que deve me motivar, não é simplesmente, amado, porque a lei diz, o dízimo também dá na lei, e existe a lei, existem as consequências, ou seja, as benesses de quem obedece à lei. Mas depois de Cristo também, há registro nas Escrituras sobre dízimos e ofertas. Mas eu preciso entender a minha motivação. Eu dizimo 10% do meu salário, não porque eu tenho medo do devorador. Eu dizimo 10% de tudo que eu recebo. Por quê? Porque eu sei reconhecer que só podia ser Deus. Eu oferto dos meus talentos nessa casa, no reino de Deus. Eu oferto do meu salário, do meu dinheiro. Não somente. Por que eu oferto? Porque eu reconheço que só podia ser Deus na minha vida. Eu reconheço o bem que Ele me fez. A oferta faz parte do culto. É sua adoração, é sua gratidão, é seu reconhecimento.
Por que nós servimos ao Senhor? Por que você... Que horas o louvor chegou aqui hoje? Ih, já... 8h30. Ontem Nayane ficou para o culto dos jovens. Ela estava aqui desde as 3 horas da tarde. Desde as 3 da tarde ensaiando. Pegou direto para o start universitário. Pegou direto para o culto dos jovens. O que faz essa moça e seu marido ficar o sábado inteiro, à tarde e à noite, sair daqui quase 10 horas da noite? O que motiva? Seria muita mediocridade se fosse por um momento de glamour. Não é, amado, é gratidão. Ontem foi o dia internacional, né, do voluntariado. Segundo a lei de voluntariado no Brasil, e a própria Nações Unidas reconhece o voluntariado como um serviço sem remuneração. Mas a própria definição do dicionário diz que o voluntariado é aquele que faz porque quer fazer. O que é voluntário? Aquele que se voluntaria, se dá porque quer. Mas essa é a definição que mais se enquadra conosco. Porque atrás do que eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu quero. Por quê? Porque eu sei reconhecer o favor que me foi dado. E tudo que eu faço, como diz o salmista, o que eu vou fazer é pouco. Diante de tanta coisa que Deus me fez, de tanto bem que Ele faz para as pessoas por meio da sua vida, por meio do seu investimento, por meio dos seus dons que você usa para servir nessa igreja. Eu sou apaixonado pelo serviço voluntário. O voluntariado de quem não recebe e o voluntariado de quem recebe, porque na verdade nunca se deixa de receber. Lá em Malaquias diz: vocês são a minha possessão particular, vocês são o meu tesouro. Ele diz: o Deus recompensa aquele filho que o serve. Deus nos recompensa como um pai que recompensa o seu filho que o serve. Tá assim, entre vírgula, que o serve. Não é qualquer filho, é o filho que serve. Há uma diferença do que serve a Deus e do que não serve. Ele diz: vocês são meus, vocês são a minha possessão particular, vocês são o meu tesouro. Aleluia! Há uma recompensa para o teu serviço nessa casa. Há um reconhecimento. É bom receber reconhecimento de homens? É. Não vou ser hipócrita e dizer que não é. Claro que é. Agora, reconhecimento divino não tem preço que pague. O que vem dos céus é incorrompível, é tremendo, é extraordinário. Nada paga o que Deus te deu. Então nós não vamos dar dos nossos bens para construir o capítulo 2. A minha e a sua vida, amado, vai ser abençoada. Multiplicação vai chegar às nossas mãos. E eu falo isso debaixo de uma unção profética. Vai ser multiplicado os teus bens. Vão ser multiplicados, né? Perdoe o erro de português. Vão ser multiplicados os teus bens. Vão ser multiplicados os teus bens. Vai vir sobre a tua casa oportunidades que você diz: só pode ser Deus. De onde veio isso? De onde veio isso? Como eu consegui isso? Você vai saber que foi a boa mão de Deus. Agora preste atenção numa coisa. Eu vou terminar com isso agora, que já 3 minutos já. Preste atenção numa coisa. Antes do povo entrar na terra prometida, olha o que o Senhor alertou o seu povo. Ele disse: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou aos teus pais, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Quando as coisas se multiplicarem sobre a sua casa, sobre a sua vida, não te esqueças. Sabe o que é quando esquece? O esquecimento é o contrário do reconhecimento. O esquecimento é o contrário da gratidão. Eu sei do buraco de onde Deus me tirou. Eu sei, amada, eu já vivi situações de pobreza. Mas toda vez que eu deito no meu quarto,
a minha cama é confortável, eu fico olhando o ar-condicionado. Minha gente, eu já dormi no escuro, as muruenhas me mordendo, num calor infernal lá no Ceará. Eu sei o que é dormir no escuro, com as muriçocas lhe mordendo, num calor da bexiga, dividindo a cama com quantas pessoas? Porque não tinha cama para todos os filhos, eu era caçula de 9. Então quando eu recebo bem, eu sei dizer que só podia ser Deus. Olha para o buraco de onde Deus te tirou, levanta as tuas mãos e saiba reconhecer que só podia ser Deus. Então quando te fartares, quando algo extraordinário chegar para as tuas mãos, lembra-te de quem fez o teu favor. E pega dos teus bens e bota para lenhar. Nós vamos construir aquele negócio, amado. E vai ser... Eu lembro que Deus me moveu profeticamente para falar para o pastor Edilson que ia ser antes da velhice dele. Amado, então a gente tem que fazer isso antes do pastor Edilson completar a sua velhice. Pelo amor de Deus, não deixa morrer a profecia. Nós vamos ver o capítulo 2, amado. Amado, eu já tenho 43 anos. Eu não quero ficar velha, não, a velhinha lá no meio do jovem. Não, pelo amor de Deus. Eu quero estar naquele templo cheia de vigor e de vida. Eu quero pisar naquela casa daqui a pouco. Eu quero pisar no capítulo 2 daqui a pouco. Fique de pé. Fala assim, é daqui a pouco. É daqui a pouco. E como nós vamos fazer isso? Com o favor e o bem que Deus vai confiar nas tuas mãos. Eu não entendo como é que uma pessoa usufrui de tantas coisas boas dessa casa e não sabe reconhecer, amado. Não participa nem das coletas mensais do capítulo 2. Como pode? Você vai chegar lá e você vai dizer, eu fiz parte disso. Contribui. Às vezes quando nas reuniões de pastores, quando fala assim um relatório dos valores que entram, ele não bate. Uma igreja de quantos mil membros nós temos hoje? 2.000. 2.000 membros. Mais de 2.000 já, né? Como é que pode? Como é que pode? Aquelas contas não batem daquele jeito. Não tem condições, minha gente. Então tem muita gente sem participar. Não é o muito seu, é o seu. É aquilo que você pode ofertar, é aquilo que você pode dar. Ninguém vai usurpar aqui o seu dinheiro. Mas nós vamos ensinar a você a reconhecer o bem que tem chegado nas tuas mãos. Aleluia. O capítulo 2 é essa mudança de mentalidade. Deus me fez tão bem, Deus me abençoou tanto que eu vou servi-lo com os meus talentos, com as minhas habilidades e com os meus recursos. Eu vou ser fiel a essa casa que tem me abençoado. Eu vou ser fiel às coisas que Deus vai fazer, às coisas que Deus vai construir. Ele pode contar com você. A gratidão sobre a sua vida. Levanta as suas mãos. Aleluia. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Geralmente quando eu estou dirigindo um culto, no finalzinho da palavra que é ministrada, geralmente quem está ministrando, quando eu estou dirigindo, pede para me fazer o apelo, né? E aí sempre vem uma direção de uma forma diferente. E Vilani falou
da pobreza, né? De onde Deus nos reconheça, de onde Deus lhe tirou, de onde Deus pode lhe tirar. E eu sei que essa questão financeira é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Mas uma questão financeira, amados, eu sei que aqui nós somos cristãos, nós não gastamos nosso dinheiro com jogo, amém? Mas se você ganhasse no Vale da Sorte nesse domingo à tarde, você já melhoraria, né? Agora deixa eu dizer uma coisa, que o Vale da Sorte não vai melhorar em tu, é tua questão na tua alma, no teu espírito, não melhora não. Não tem como tu sair dessa situação se não for Deus. Pode entrar o dinheiro que for na tua conta, não sai não. Tristeza não sai com chegada de dinheiro. Ela muda a data, só muda a data. Ela passa uns dias, daqui a pouco tu diz, eita, não era dinheiro não. Eita, não era tem gente que fica triste porque não tem um celular novo. Aí quando compra o celular, passa 3 dias sorrindo, no quarto já está triste de novo. Então não é o celular, é algo dentro, amados. E isso só o Espírito Santo para transformar. Então se você está aqui nessa manhã e nunca disse diante das pessoas que teria decidido entregar sua vida a Jesus, caminhar com Jesus, reconhecer a necessidade de Jesus na sua vida, levante sua mão e diga, eu quero receber esse Jesus, eu sou grato. Tem uma coisa, além dessas questões que falamos aqui, né? Tem alguma coisa que está muito alta aqui. Samuel, baixa aí por favor. Não é os instrumentos não, está sobrando som. Amado, se tem algo que Deus se envolve, não, mas Deus se envolve em tudo, em tudo. Não tem a verdade que Vilani falou, que é sobre as outras verdades. Pronto, tem algo que é sobre todas as outras coisas diante de Deus, chama-se a vida. A vida é sobre todas as outras coisas. Jesus entregou sua vida para que nós tivéssemos vida. Então o que mais importa é a vida. Importa a gente ter comida, importa, mas o mais importante é a vida. Então quantos estão aqui porque Deus interveio e não deixou com que você morresse, batesse as botas num acidente, num tiro, numa queda, numa doença e várias outras coisas? Porque na hora do acocho, até o ateu clama a Deus. Quando passa o aperto, acaba ficando de boa. A gente fica dizendo, se eu tivesse visto aqueles milagres. É porque na hora do aperto a gente vê o milagre, quando passa